Bem-vindo a mais uma história do nosso canal. Cada história revela mistérios pouco conhecidos das Escrituras, trazendo uma nova perspectiva para fortalecer sua fé e conhecimento. Prepare-se para mais uma nova história bíblica emocionante. Quando tudo parecia perdido, uma aliança inimiga ameaçava a paz de Judá. O que você faria se estivesse cercado por exércitos e sem esperança? Nesta história surpreendente, Deus escolhe um simples adorador para trazer uma profecia que mudaria o destino de uma nação. Prepare-se para ver uma batalha como nunca antes. Uma luta onde o verdadeiro poder está no louvor, e não na espada. Essa é a profecia de Jaziel, e o mistério de como Deus venceu uma guerra, sem levantar um único soldado. Se inscreva agora e descubra a história que o tempo quase esqueceu, mas o poder de Deus nunca deixou de lado. A profecia de Jaziel, a batalha que Deus venceu em meio a uma crise esmagadora. Quando o reino de Judá foi cercado por uma poderosa aliança de inimigos, Deus escolheu um homem quase desconhecido para trazer esperança. Este homem era Jaziel, uma levita da linhagem de Asaf. Embora Jaziel fosse um simples adorador no templo, sua linhagem trazia a herança de entusiasmo, fé e serviço a Deus. Foi através do louvor que Deus traria uma vitória milagrosa. O contexto da história. O rei Josafá, governante de Judá, enfrentou um desafio enorme. Uma aliança formada por moabitas, amonitas e outros povos se aproximava rapidamente, com o objetivo de destruir Jerusalém. Diante do medo e da iminente destruição, Josafá tomou uma atitude sábia. Ele convocou todo o povo para buscar a Deus em jejum e oração. Eles se reuniram no templo do Senhor e clamaram por socorro divino. Em sua oração, Josafá apresentou a dependência total de Deus e clamou: Ó nosso Deus, não temos força diante dessa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, mas os olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. A profecia de Jaziel. Foi nesse momento que o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel. Este homem simples, um levita, clamou-se no meio da assembleia e trouxe uma mensagem divina. Ele proclamou: Escutem todos, povo de Judá, moradores de Jerusalém e você, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenha medo, nem fique desanimado por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Jaziel continuou, dando uma instrução específica de Deus: Amanhã vocês descerão contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posição, procurem parados e vejam a salvação do Senhor. 2 Crônicas 20:16-17. Essa foi uma palavra de esperança para todo o povo. Em vez de medo, agora eles tinham confiança em Deus. Mesmo sem serem guerreiros, sabiam que a vitória viria das mãos do Senhor. Quem foi Jaziel? Jaziel não era um líder militar, mas um levita, encarregado do louvor no templo. Ele descendia de Asaf, o grande músico e salmista dos dias do rei Davi. Sua família tinha uma profunda herança de fé, e era responsável pela direção do louvor em Israel. Essa história revela algo poderoso. Deus escolheu um adorador para ser a porta-voz da vitória, e não um guerreiro. Isso reforça a ideia de que, em muitas batalhas, o verdadeiro poder não vem da força militar, mas da fé em Deus. A batalha sem luta. No dia seguinte, conforme as instruções de Deus, Josafá e o povo de Judá marcharam ao encontro dos inimigos. Mas algo inusitado aconteceu. Em vez de colocar soldados armados na linha de frente, Josafá colocou os cantores e músicos, os levitas, para liderar o exército. Eles louvavam ao Senhor, cantando: Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas 20:21. Enquanto eles louvavam, Deus causou uma confusão nos exércitos inimigos. Os amonitas e moabitas começaram a lutar entre si. Destruíram uns aos outros, até que não restasse ninguém para lutar contra Judá. Quando o exército de Josafá chegou ao campo de batalha, tudo o que retornou foram corpos no chão. Deus havia vencido a batalha por eles. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar de vigia do deserto, olharam para a multidão, e viram cadáveres que jaziam na terra. Ninguém havia escapado. 2 Crônicas 20:24. O impacto da vitória. Após essa vitória milagrosa, o povo de Judá passou 3 dias, coletando os despojos dos inimigos derrotados.
No quarto dia, se reuniram no vale de Beraca, que significa Vale da Benção, para louvar a Deus. Essa vitória trouxe uma paz firmeza ao reino de Josafá, pois as nações ao redor ficaram apavoradas ao ouvir sobre o poder de Deus. E o temor de Deus caiu sobre todos os reinos daquelas terras, ao ouvirem que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. 2 Crônicas 20:29. Essa vitória de Judá lembra outros grandes feitos de Deus na história de Israel, onde ele interveio de maneira milagrosa em favor de seu povo. Primeiramente, podemos comparar com a confusão que Deus causou nos exércitos egípcios durante a fuga pelo Mar Vermelho. Quando o povo de Israel escapava do Egito, Deus os defendeu da mesma forma. No momento em que os soldados egípcios perseguiram Israel pelo mar, Deus confundiu o exército de Faraó, travando as rodas de seus carros e espalhando o pânico entre eles. Por fim, as águas do mar os engoliram. Êxodo 14:24-28. Outra grande intervenção divina aconteceu na época de Gideão, quando Deus chamou um líder improvável para derrotar os midianitas. Gideão, com apenas 300 homens, enfrentou um exército imenso. No entanto, Deus causou uma confusão semelhante ao que aconteceu com Judá e os egípcios. Os midianitas, tomados pelo medo, se voltaram uns contra os outros, lutando entre si. Sem que os israelitas precisassem lutar fisicamente, Deus garantiu a vitória. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que os homens de todo o acampamento se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Juízes 7:22. Esses eventos mostram que, em diversas ocasiões, Deus usou meios inesperados para dar vitória ao seu povo, não pela força de suas armas, mas por sua intervenção poderosa. Reflexão final: essa história revela que, diante de desafios impossíveis, a fé em Deus é a chave para a vitória. Jaziel, um simples levita, trouxe uma mensagem de confiança em Deus. A batalha, que parecia impossível, foi vencida sem que uma espada fosse levantada. O poder de Deus transformou as fraquezas de Judá em uma vitória gloriosa. Versículos para conferir. 2 Crônicas 20:12 A oração de Josafá, diante da crise. 2 Crônicas 20:15 A profecia de Jaziel. 2 Crônicas 20:16-17 As instruções de Deus sobre a batalha. 2 Crônicas 20:21 O louvor liderado pelos levitas antes da batalha. 2 Crônicas 20:24 O desfecho da batalha sem luta. Essa narrativa oferece uma poderosa lição sobre a dependência de Deus e a força da motivação. Assim como no caso dos egípcios no Mar Vermelho, Deus mostrou que ele é o verdadeiro guerreiro em favor do seu povo. Quando Deus está no controle, até as batalhas mais impossíveis se transformam em vitórias inesperadas. Assim como ele fez no passado, ele continua agindo hoje. Quer ver mais histórias assim? Mais relatos épicos de fé, milagres e poder? Não perca o próximo vídeo em Narrativas Bíblicas em Flash. E lembre-se, nas mãos de Deus, o impossível é só o começo. Se inscreva agora, ative o sininho, e venha descobrir o poder por trás das histórias que moldaram a história do mundo. Obrigado por assistir a mais um vídeo do nosso canal. Que Deus os proteja hoje e sempre. Até o próximo vídeo.